A Freira no Subterrâneo, autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco, lido por Cristina Luís. Capítulo 13. O Tribunal das Carmelitas. Eram passados dias depois que Bárbara fora encarcerada na prisão denominada por Maria Wenzig a Cova Negra. Era uma espécie de antecâmara do In Pace. Prendiam-se aí as freiras incursas em algum delito, enquanto não eram sentenciadas no tribunal monástico. Neste tribunal negrejavam cerimónias lúgubres, com o intuito de aterrar as espectadoras do drama e espavorir a fantasia das noviças e recentes professas. Qualquer sucesso avultava enorme proporções aos olhos de mulheres privadas de distrações externas. Maria Wenzig procurou nas tradições do convento memórias deixadas por suas antecessoras do que praticaram em análoga ocorrência. Como não achasse alguma particularidade, tratou de copiar servilmente as excomunhões usadas na Idade Média. A comunidade gastou 2 dias nos preparativos fúnebres. Parecia ter esquecido Bárbara na Cova Negra. Esta masmorra, de forma quadrada, recebia a luz por um postigo gradeado. O pavimento era de ladrilho. Uma tarima, com sua manta, e um escano eram a mobília do lôbrego recinto. Não havia aí o pão da amargura, nem a água das angústias. Era completa a abstinência. A religiosa que entrasse nesta sepultura, fosse qual fosse a demora, sofria sede e fome. Bárbara, em meio das grandes dores que lhe dilaceravam o seio, escassamente sentia aqueles tormentos. De si, do seu existir, do que era e do que viria a ser, parecia de todo despreocupada. Apenas uma palavra lhe descerrava os beiços requeimados. Zolpki. A morte absorvia aquela desgraçada. Era-lhe consolação a esperança de morrer exânime, à míngua de alimento. Envolta no seu hábito, prostrada no catre, cobrindo a face com as mãos, deixava passar as horas. A escuridão da Cova Negra era-lhe grata, por lhe parecer que ali começava a noite do túmulo. Abençoava e não maldizia as mulheres que a condenaram. Matavam-na. Haviam com ela a misericórdia de a matar, se lhe faltasse a coragem do suicídio. Já não existia para ela o sentimento da vida atual. Se a intervalos as mãos lhe estremeciam no seio, não saberia dizer que dores lhe dilaceravam. O que ela sabia ao certo é que morria, aceitando sem resistência o amargo cálice da morte. Ao cabo do 2º dia, a portinha da Cova Negra deixou passar uma sombra indecisa. Um ente vestido de negro, cujas vestes roçavam na parede, com uma lanterna de furta-fogo, entrou na câmara lúgubre, pendurou a lâmpada num prego que de certo conhecia, aproximou um escabelo para a beira do grabato da religiosa e assentou-se. A encarcerada não abriu os olhos. Bárbara, Bárbara, disse uma voz trêmula. Que me querem? Perguntou a freira, levantando-se. Confessá-la, respondeu o visitante. Bárbara ergueu-se de salto, exclamando: Fora! Fora daqui! Por que recusa escutar-me, minha filha? Perguntou o padre Zósimo com perturbação. Porque não cometi falta de que me acusa consciência. Não tenho que confessar. E a infidelidade que quis cometer contra os seus votos? Isso é com Deus e comigo. Pois é em nome de Deus que eu pretendo falar-lhe. Bárbara sorriu desdenhosamente. Ousa apelar para a justiça divina? De certo. Olhe, disse Bárbara, eu vou morrer
e morrer de fome nesta cova, porque há 2 dias me não deram nada, pois creia que este suplício nada é em comparação do horror que me faz a sua presença. Não sei porque a sua visita a esta hora liga-se à lembrança de uma terrível visão. Qual? Perguntou Zósimo. Lembre-se da sala da penitência. A minha filha está sonhando, mas o que é terrível realidade é o castigo que lhe preparam e do qual só eu poderei salvá-la. Estou resignada. Porque cuida morrer, como há pouco disse, mas conhece mal a justiça dos conventos, se cuida que o seu castigo há de acabar tão depressa. Pois não me hão de deixar morrer de fome? Não. Então que me fazem? Há de ser julgada primeiro. Estou pronta e nada responderei às acusações que me fizerem. Tentei fugir, a fatalidade não quis, sofrerei o castigo. Então não temo o cárcere perpétuo, a tortura infinita, um trespasse dilatado gota a gota de sangue? Zóbki está morto, disse Bárbara, soluçando. É tão nova, replicou o padre Zósimo. Deve querer a vida. Deve amá-la, seja como for. Faz-me compaixão, Bárbara. Esqueço-me de que nunca deixou ver ao confessor toda a sua alma. Quero arrancá-la a este longo suplício. Confie-me o seu destino. Deixe-me salvá-la. Para quê? Não quero salvar-me. Mas queria fugir. Sim, porque me seguia o homem que eu amava. Sacrílega! Ousa confessar esse crime? Tanto importa confessá-lo como não. Arguiu-me há pouco de que eu lhe não abrisse francamente a minha alma. Vou agora contar-lhe tudo. Se quiser, absolva-me depois. Eu não vim para aqui por vontade. Amava um homem quando meu pai me trouxe a esta casa. O sacrifício da minha liberdade era a paga da vida desse homem que eu tão barata comprava. Trouxe para aqui a imagem dele no mais íntimo da alma. Eu jurara de entrar no Carmelo, mas viver aqui não. Esperava que o meu amante, um dia, me arrancasse de cá. Passaram-se as semanas e os meses. Acabou-se a esperança. Então esforcei-me por me sujeitar à vida que me deram. Humildei-me, silenciosa, casta, mortificada, e estudei o espírito da regra para cada vez mais o observar. E já quando a serenidade começava em mim, então duvidei do valor que tem nesta casa as palavras virgindade e pudor. Que quer dizer, Bárbara? Eu não sonhava, não. Naquela horrenda noite em que fui conduzida às saturnais dos suplícios, seguidas de noites cujos sacrílegos prazeres a minha língua não ousa proferir. Compreendi, na casa das torturas, a voluptuosidade que certas pessoas achavam na contemplação das minhas irmãs nuas e no espetáculo da carne palpitante. Compreendi que não se tratava só de penitenciar freiras, mas sim de as suspender nuas na cruz, parodiando o drama redentor do Calvário em proveito dos sentidos de um homem. Compreendi tudo isso, que me indignou, e lutei para que me não despissem o meu vestido destamanha, porque o meu seio seria indigno de palpitar se uma vez se prostituísse em semelhante assembleia. O meu futuro, o meu amor, a minha felicidade, tudo estava perdido. Restava-me só o corpo, que eu jurara guardar casto e puro, apesar de todas as violências. E foi dentro destas paredes, erguidas para me protegerem, que se tentou contra a minha virgindade. Oh, que horror se fez na minha alma
e me lançou por terra sem alento, quase morta, quando o resplendor de uma fingida aurora, mostrando Santa Ângela crucificada, me mostrou, padre, a sua cara ardente de lascívia a espreitar por um secreto postigo da parede. Enganou-se, Bárbara. Enganada, oxalá! Pedi a Deus que me desoprimisse de tal lembrança, que me arrancasse da ideia o fantasma que me perseguia sem descanso. E sempre diante de mim aqueles olhos fulgurantes que me horrorizavam. Aquela incessante tentação que eu debalde espancava. E ainda mais as confidências de Santa Ângela. Zósimo estremeceu todo, desde as unhas dos pés até à raiz dos cabelos. E Bárbara continuou. Cuidavam que eu fosse tão simples que me deixasse lograr por tais artimanhas. Fizeram-me o favor de me não dar importância. Eu vivia no mosteiro como se não fosse nada. Já me não falavam de mortificações nem gozos de amor divino. Graças dava eu a Deus por isso, e mais fervorosas lhes dei quando me senti morrer da consunção do claustro, do frio que ressumbra destas paredes e congela a alma. Sentia-me adormecer para sempre depois de amar, lutar e sofrer. Ia para Deus, sem mácula e coroada pelo meu martírio. Aceitava a morte com as mãos erguidas, quando, de repente, uma palavra me ressuscitou. O amado da minha mocidade voltara. Chamava-me aos seus braços. Fui, sem terror do passo que dei, nem medo de castigo, se a fugida se malograsse. Chamava-me, corri para ele. Já eu lhe sentia o bater do coração. Éramos livres. Íamos esquecer 8 anos de apartamento quando um raio nos subverteu. Ele caiu por terra ensanguentado e depois eu. Mas que valho eu já agora? Estou perdida e resignada. Perdida sim, se obstina a querer perder-se. Obstino-me só em querer morrer. Diga uma palavra que eu salvo-a. O senhor? Eu, sim, Bárbara. Eu que posso contrapor a minha vontade à de Maria Wenzig. Pois pode traí-la? Sim, por sua causa posso. Santo Deus! E que horrível preço quer por tal serviço? Que me não odeie. Não há ódio onde há desprezo. Deixe-me ser o diretor da sua alma e eu farei que lá renasça o amor à vida. Quer sair desta masmorra? Quer voltar ao seu posto no coro? Diga que sim, e Maria Wenzig será sua súbdita. O poder que ela tem será seu. Hei de torná-la independente de todas para que seja exclusivamente minha. Miserável! Fremiu Bárbara. Miserável! Vem aqui fingir piedades, prostituir compaixões, no cárcere de uma condenada à morte. Tem a ousadia de apresentar à minha razão que se perde o quadro das devassidões infames. Vai-te, celerado, vai-te! Não manches este ergástulo que daqui a pouco será uma sepultura. Vai pedir que me carreguem de ferros. Não peças o meu livramento. Apóstata, sacrílogo, devasso, torpíssimo padre que tu és. Se a eternidade vingadora existe, os teus crimes hão de ser castigados. Zósimo parecia impassível à ira de Bárbara. Há 5 anos, disse ele, naquela noite em que quisemos contar uma nova eleita, como eu visse a sua rebeldia e a julguei motivada por sentimentos de pudor, respeitei-a. Hoje, porém, o caso é diverso. Hoje sei que esta Virgem do Senhor não se esquiva a ser de um homem, pois que fugiu de noite do convento. A sua castidade é, portanto, uma impostura.
A menina já sabe o que são as delícias do amor e saía em procura delas. Já não vejo na senhora a esposa imaculada. A infidelidade moral consumou-se. O desejo venceu-lhe a vontade. O seu peito sentiu as pulsações de outro peito. Uns braços a fizeram estremecer nos seus apertos. As volúpias arderam-lhe no sangue. A sua virgindade está perdida e o meu respeito cessou. Se assim é, respeite-se a si próprio, padre. Amei um homem livre que nada devia à sociedade nem a Deus. O senhor padre Zósimo é um sacerdote, um confessor, um impudico, um sacrílego, um incestuoso, um adúltero, um infame dos que costumam ser supliciados no fogo. Tenciona denunciar-me? Bradou ele, crescendo para Bárbara. Ela afastou-o de si com repelão, apesar de ter as mãos algemadas, e gritou: Socorro! Meu Deus, socorro! Matem-me, mas livrem-me deste malvado homem! Não obstante, Zósimo agarrou da vítima pelos ombros, prostrando-a sobre a tarima chumbada na parede. Neste lance, abriu-se a porta. A prelada entrou. Bárbara arrastou-se até aos joelhos dela, que lhe parecia já menos horrenda que o padre. Condene-me, faça que eu morra nas maiores torturas, mas tire-me este padre daqui. Tire-me, que a minha agonia não pode com a torpeza da sua presença. Não há que fazer desta rebelde, disse Zósimo com uma voz seráfica. Está obstinadíssima. Não era esta a hora nem este o lugar para ensaiar o triunfo, disse Maria Wenzick em tom de voz vibrante de cólera. E estou quase em dizer-lhe que o seu excesso de zelo é um abuso de confiança. Ora vamos, meu padre, neste instante esta mulher depende de mim e de Deus. Pensei que deveria prepará-la para o castigo que deve sofrer. Covarde hipócrita, disse Bárbara. Nem sequer tem a coragem da sua vilania. Maria, disse Zósimo a meia voz à prioresa, haja-se com ela sem piedade. Descanse, que há de ser o juiz. O padre saiu da cova negra. No corredor estavam Gregorczyk, a porteira e duas das mais corpulentas freiras. Ai, não era precisa tanta gente para subjugar a desgraçada menina. Bárbara exaurira-se de forças. Estava para ali caída nos ladrilhos sem voz nem respiração. Marta levantou-a. Bárbara cambaleava. Leve-a, disse a prelada ao sacristão. Quando ele lhe pôs a mão no braço, a freira sacudiu-se daquele contacto, recuando até à parede. Irei sozinha. Digam-me para onde, exclamou ela. A prelada e a porteira iam na frente. Depois seguia-se Bárbara, escoltada pelo sacristão e as duas irmãs conversas. Subiram as escaleiras, foram ao longo dos corredores e entraram no claustro. O sacristão saiu. Minutos depois, os sinos tangeram um dobre afinados. Marta abriu a porta da igreja. Estava ornamentada de negro. No altar, um grande crucifixo e um vaso de água benta com o seu hisope de bucho. A porta do sacrário estava aberta e lá ao fundo cintilava o cibório. A toalha do altar, lançada sem o costumado alinho, queria dizer que havia perturbação grande nas aras do Senhor. Por de cima dos brandões negrejava uma espécie de escudo funerário, sustendo uma caveira. Este lúgubre aparato espavoriu a religiosa extenuada pela fome. Que vinha a ser aquele cenário? Qual seria o ato final do drama sinistro? A prelada pôs um véu sobre o rosto de Bárbara, o véu que ela quando fugia tinha perdido. De joelhos, disse-lhe ela, indicando-lhe o lugar marcado no pavimento. E o sino continuava a dobrar. As religiosas entoaram o De Profundis. Acabada a fúnebre cantoria,
as freiras ordenaram-se em círculo e a prioresa, subindo o degrau da balaustrada e olhando de través sobre a religiosa ajoelhada, disse: Bárbara Ubric, confessas que professaste neste mesmo tribunal votos de obediência, de clausura, de penitência e castidade? Confesso, respondeu Bárbara, tendo como coisa indigna de si lembrar-se naquele local a violência que seu pai lhe fizera. E a prelada continuou: Infringiste o voto de clausura transpondo o limiar do mosteiro. Infringiste o voto de castidade seguindo um homem. O voto de penitência voltando a procurar as delícias do século. O voto de obediência infringindo todos os mais. Confessas? Confesso. Para salvarmos tua alma, que a teu pesar salvaremos, vamos castigar o teu corpo. Pois que deixaste o Carmelo, serás presa toda a vida, comendo o pão da amargura e bebendo a água das lágrimas. Pois que faltaste à obediência e quebraste o jugo do Senhor. Gemerás até à hora derradeira que o céu te der. Nunca mais voltarás ao grêmio de tuas irmãs. Eu te repulso do rebanho, ovelha tinhosa. Eu te privo do véu, mulher sem pudor. Eu te arranco dos ombros a veste das esposas de Cristo, prostituta de Sião. Em sinal de castigo e afrontamento, cada uma de tuas irmãs fará gotejar de teu corpo algumas gotas de sangue. Em sinal de apartamento absoluto não só do claustro, mas também do altar, eu te privo da água lustral, em que os teus dedos nunca mais serão molhados, e regarei com ela o chão do templo. E apagarei com o meu pé as luzes santas que iluminam nossas santas cerimônias. Serás para sempre privada da Eucaristia, que assim o vês no tabernáculo aberto e na custódia vazia. Proíbo até que jamais possas beijar um crucifixo. Maldita sejas, em tua alma que concebeu o crime e que a bestial demência de Nabucodonosor se aposse desse cérebro que engendrou planos de fuga. Maldita sejas em teus pés que transpuseram as grades sagradas. Paralisem-te-os a dor, lancem raízes nos ladrilhos do teu cárcere. Maldita sejas na beleza do teu rosto e das tuas formas, que teus olhos se cavem à força de chorar, que teus cabelos alvejem precocemente e que tua cintura se curve e retorça, que tuas unhas cresçam como as das bestas feras, que tua voz roqueja à força de gritar. Maldita sejas nesses olhos que viram um homem, nesses lábios que beijaram um rosto, nesses peitos que o cingiram a si. Maldita sejas neste mundo e no outro, pelos homens e pelos demónios, privada de absolvição à hora da morte e queimada eternamente nas lavaredas da Geena. Maria Wenzig, proferindo tal apóstrofe, era realmente medonha. A estatura do seu corpo parecia maior. As dobras do hábito eram como as asas negras de uma ave noturna. Em pé, no meio dos vasos santos dispersos, dos círios apagados, do crucifixo arrojado ao sopé do altar, parecia a imagem da destruição, a estátua animada do rancor. Coriscavam-lhe os olhos em meio da face cobreada, tremiam-lhe as mãos no vibrar das maldições. Bárbara fitava-a, escutava-a, mas não a via nem ouvia. A intervalos, os beiços da religiosa crispavam-se, vagindo este murmúrio: Zolpki é morto, mataram-no. Findas as fórmulas do anátema, 4 freiras se acercaram da condenada. Desta feita, apesar da grande resistência, despiram-na até à cintura.
e cada freira armada de disciplinas com pontas de ferro verberou-lhe as espáduas. O sangue espirrava às faces das atormentadoras. Nem um gemido nos lábios da supliciada. É que não há comparar aquela dor física à indizível angústia que lhe ia na alma. A infeliz abençoava a tortura porque esperava morrer nela. Alquebrada pelos jejuns, pela desesperação e pela luta com o padre, e vendo-se a braços com aquelas mulheres mais encarniçadas que verdugos, julgou que ia acabar, que o frio que lhe inteiriçava os membros era o da morte, que do espasmo em que sentia esvair-se não acordaria jamais. As freiras espancavam já uma coisa inerte, um quase cadáver. Quando o sangue borrifava o pavimento da igreja, a perlada ordenou à freira que a seguisse. Bárbara não deu sinal de vida. Marta, debruçando-se sobre ela, disse: "Parece-me que morreu." Cobriram-lhe o peito avergoado com um véu de estamanha escura, tomaram-na em braços 2 freiras e outra pelos pés e conduziram-na à frente de um longo cortejo. "Ao in pace", disse a perlada. Cessou o dobre afinados. Desceram uma escada tenebrosa. Abriu-se a porta da masmorra. Lá dentro, no canto, uma poca de palha, uma bilha d'água, um pão negro. O pão da amargura e a água das angústias. Bárbara continuava desfalecida. As freiras deitaram-na sobre a palha, tirando-lhe as algemas. A prioresa encarou-a e disse: "Fica em paz." No mesmo dia, na cidade de Cracóvia, soube-se que o dobre afinados no mosteiro tangia quando se estava sepultando Bárbara Ubric, morta na paz do Senhor. In pace. Quando emergiu de sua letargia, estava sozinha. Era noite alta. Estendeu os braços e roçou as mãos na parede. Levantou-se, quis ter-se em pé. Não pôde. Recaiu sobre a palha que lhe era cama. O supitamento, nova forma da alma aniquilada, furtou-a por momentos à crua realidade da vida. E, quer fosse consolação, quer ironia, sonhou com o jardim de seu pai e viu, à claridade da lua, Zolbki, o moço, o gentil, o amante arrebatado, e ouviu-lhe as promessas de eterno amor e viu que ele lhe descerrava as portas do paraíso, de onde os anjos são desterrados. Júbilos inefáveis e puros a endoideciam quando os beijos do amantíssimo esposo lhe sorviam o hálito. Raiou a estrela da manhã e o presente lhe avultou em toda a sua negrura. Abriu os olhos e conheceu onde estava. Era um quarto subtérreo, caiado, sem móveis. De uma fresta alta coava-se luz frouxa. Apenas se entreviu o azul do céu, mas claridade bastante para qualquer trabalho não a tinha. Bárbara forcejou de balde por espreitar pela fresta em que parte do mosteiro jazia aquela masmorra. As feridas não na deixaram redobrar esforços para chegar ao postígo inacessível. Não chegava ali som de relógio, nem toada de sino. Supôs, portanto, que fora soterrada nas profundezas do mosteiro, para a banda da cerca. A ideia de que lhe dariam alimentos alimentava-lhe esperanças de interrogar a freira que lhe os trouxesse. Mas ninguém ali foi. Entendeu então que a deixariam morrer de fome. Recordou-se de que as vestais infiéis eram sepultadas vivas. Conheceu que anoitecia. Pediu a Deus que a deixasse adormecer. E dormiu. Ao despertar, apesar de tão infeliz, sorriu à réstia solar que lhe tremeluziu no cárcere. Aí, por meio-dia, pareceu-lhe ouvir rumor de passos. Pulsava-lhe a ímpetos o coração. Achegou-se à porta e pôs o ouvido. Era para lá que os passos se moviam.
Ouviu uma estralada de abrir e desaferrulhar portas. Eis que assoma uma religiosa no ergástulo. Era Marta, conduzindo o pão e água. Bárbara exclamou: Minha irmã, diga-me por piedade, minha irmã, onde é que estou? Marta encarou-a com expressão de atroz regozijo e, sem lhe dar resposta, saiu. Bárbara debulhou-se em pranto. Foi-se-lhe o restante ânimo. Todo o seu desejo e único alento era morrer para ir ao encontro de Zolpki. Hei de suicidar-me pela fome, disse ela consigo. E, por mais que se agonizasse, não boliu no pão nem provou gota d'água. Pareceu-lhe infinito aquele dia. Os mesmos pensamentos exulcerantes recresciam de hora a hora. Quebravam-lhe as fontes dores agudíssimas, oiravam-nas unidos aflitivos. Se fechava os olhos, via horrendas visões criadas pela vertigem. E lá por deshoras ouviu uma voz que lhe dizia: Bárbara! Bárbara! A presa sentou-se no seu ninho, mais perturbada que se visse entrar Maria Venzic e as suas carrascas. Bárbara, ainda é tempo, continuou a voz. Queres salvar-te? Vai-te, miserável, vai-te! Respeita sequer uma sepultura, respondeu ela. Ouve, eu posso arrancar-te deste cárcere, dar-te liberdade e a vista do céu, entendes? A vista do céu! A ti, que nunca mais ressurgirás deste antro de agonias. Amo-te. Não me repulses, que eu serei teu libertador, teu escravo. Antes morrer, respondeu Bárbara. E, muito ao longe, sumiu-se o soturno rumor de passos. Novo martírio davam à desgraçada. Não lhe bastava a prisão. Era atrocíssimo que ainda o padre Zósimo ali fosse vibrar os clamores da sua paixão, dentro de um sepulcro. Nem ao menos deixavam que a infeliz senhora vasquejasse silenciosa nos seus paroxismos. Era forçoso que, enquanto a alma não rompesse os liames do corpo, aquele homem, ébrio de sensualidades, ali entrasse, a poluir, a sobrepor aos horrores da tumba a sordícia das suas impurezas. Este suplício exacerbava-lhe a dor mais que todos. Que faria? Que diria? Crê-la-iam? Desconfiou Bárbara dos ciúmes da perlada. Mas Maria Venzic não iria ali e Marta nada lhe diria se a presa lhe contasse. Apoderou-se dela o maior terror. Entrou a cismar que Zósimo podia ali penetrar quando lhe aprovesse e que ela estava tão sem forças que não poderia defender-se da lubricidade daquele monstro. Marta levou-lhe outro pão. A presa nada lhe disse. Ao anoitecer, recresceu-lhe o terror e formou tensão de não adormecer. Não obstante, os olhos fecharam-se apesar do intento, mas acordou estovinhada por um subtil rumor semelhante ao apalpar de uma destra mão que diligenciasse introduzir uma chave em fechadura. Erguida, com a fronte a ressombrar suor de aflição, atentando o ouvido, esperou. Era com certeza o padre que tratava de se introduzir na masmorra. Porém, qualquer que fosse o motivo, o visitante retirou-se. O castigo da prisão já não pesava nada nas dores de Bárbara, nem sequer o da fome. Todo o seu morrer-se de angústia era o medo da violência. Esta mulher, amante e corajosa, que tão ardente se lançava aos braços de um homem, tinha a castidade das naturezas sublimes. Se eu teimo em não comer, dizia ela entre si, mais um dia e não terei a mais pequena força que me salve contra a violência. E comeu para reter o vigor expirante. As chagas cicatrizaram-se. Voltou-lhe a energia. Era preciso viver para afrontar o opróbrio. Viveria. Faria ainda a Zolpki o sacrifício de tão suspirada morte.
é de presumir que o padre, cuja vinda tanto medo incutia em Bárbara, não conseguisse no espaço de um dia preparar a chave que abrisse o antro da presa. Ou talvez desistisse de lutar com o desprezo dela. Como quer que fosse, decorreram 2 noites sem algum incidente. Continuava Marta a levar pão e água. Sempre que entrava, Bárbara falava-lhe, mas em vão. A porteira permanecia incorruptível. Contudo, na 8ª noite, pareceu tentada a mover-se. Uma luz piedosa lhe adoçou a vista pela primeira vez, mas este sentimento foi instantâneo e, de mais a mais, a porteira, receosa de ceder, fugiu. Bárbara rompeu o seu pão e achou dentro um objeto rijo e frio. A presa expediu um brado de inesperada alegria. "Uma chave!" exclamou. "Uma chave!" E correu à porta, introduziu a chave e desandou-a. Estava aberta. Saiu e tropeçou no que quer que fosse. Era uma lanterna. Quem a deixaria ali? Não lhe ocorreu ideia de perfídia. Nenhum raciocínio lhe ocupou o espírito. Ia, ao acaso, pensando que a mão que lhe abrira a sepultura a levaria ao ar da vida. Perspassou-lhe na mente a lembrança do médico. Talvez fosse ele o salvador, pelo muito que estimava Zolbki. Se ela soubesse que era julgada morta em Cracóvia, tal ideia não lhe entraria na alma. Na situação terrível em que se via, qualquer esperança de salvação era aceitável com a energia do desespero. Conjeturou também a louca que as freiras, tão cruelmente implacáveis com ela, haviam sentido remorsos e anulavam o julgamento dando-lhe escapula. Tudo isto e muito mais lhe lembrou em menos tempo que o preciso para referi-lo. Naquele conflito a sua cabeça era um caos, um tumultuar de ideias antagonistas. Ia febril ao longo dos corredores, apalpando as paredes, como quem busca uma evasiva. Evidentemente, devia existir uma, e se a não havia, para que lhe deram a chave e a lanterna tanto à mão? Enfim, descobriu um encaixe, empurrou uma portada e logo enxergou uma réstia de claridade. Onde ia dar aquela saída? De onde vinha aquela luz? Bárbara esteve a ponto de retroceder, mas, de repente e com tal rapidez que lhe não foi possível fugir nem defender-se, caiu-lhe a lanterna das mãos que 2 robustos braços agarravam. Bárbara voltou-se convulsa de pavor. Viu a face pálida do padre Zósimo. A desventurada, sentindo-se no cume de horrível perigo, forcejou por se arrancar às gargalheiras que lhe cingiam os pulsos. Inútil esforço. A mão de Zósimo era dura como as presas de uma tenaz. Fito a fito, o algoz e a vítima encararam-se. Zósimo, entendendo que não venceria com palavras, cingiu-a rapidamente com os braços. "Escuta", disse ele. "Repeliste-me e ameaçaste-me. Cobriste-me de injúrias e insultos. Como não havia dobrar-te o orgulho com bons modos, armei-te um ardil. Cessa de me resistir, que te dou a liberdade. Não me afastes com o pé, que eu hoje mesmo te abro as portas do mosteiro. Faço-te o que quiseres. Se tanto for preciso, perder-me-ei desafiando a vingança da prelada e de todas as freiras. E olha que é enorme o peso da vingança que vou arrostar. Ó Bárbara, eu lutei muito contra mim, hesitando em disputar a Deus a mais pura das suas virgens. Mas tu quiseste dar-te a um homem. Repudiaste o Senhor, rasgaste da tua fronte o véu que te defendia de mim. Descingiste o teu cinto de esposa de Cristo e deste-te como um triunfo ao teu amante. É, pois, certo que tens coração e sentidos. Não és uma noviça de gelo nem uma estátua marmórea. O coração fala, o sangue arde, os desejos estuam em ti. Queres ver e amar e beber a longos tragos o prazer. Pois bem, olha para mim e vê-me trêmulo, perdido, louco. Estou a teus pés.
Os teus lábios insultam-me e eu ardo em sede dos teus beijos. As tuas mãos algemadas repelem-me e eu cada vez mais te cinjo com o meu seio. Ai, não te defendas. Renuncia à ideia da fidelidade. Não és tu que te dás, sou eu que te arrebato. Não queres que eu te ame, mas eu roubo-te o amor. Recusas-te ao meu bafejo abrasado e eu sou um ladrão das tuas carícias. Tu não pecas contra Deus, nem traz a memória do teu amor. Demais, Bárbara, perdoo-te o delito de que serás apenas cúmplice. Amo-te. Sabes como é feito este sentimento em mim? De 1000 formas diversas, opostas, terríveis. Reverte este furor em ternura, Bárbara, porque não hás de ser minha. A freira estorcia-se semi-morta, afogada de desesperação, de cólera, de vergonha. Zósimo despeitorou-lhe o vestido, já quando ela não podia defender-se dos olhares do cínico verdugo. Gritou, chamou, valeu-se até das súplicas. Caiu, rolou-se por terra, implorou a justiça do céu, o socorro dos anjos que outrora acudiam às mártires lançadas nos bordéis de Roma. Estalou todas as cordas que vibram na alma. Valeu-se de quantos sentimentos comovem corações. Mas soluços, ameaças, rogos, tudo se malogrou contra a vontade infrene do devasso, cada vez mais encarniçado na luta repelente. Os dentes de Bárbara cravejaram-se-lhe nas mãos e ele não sentiu as dores, nem lhe ouviu as imprecações. Afinal, vendo que não sopesava aquela mulher debilitada pela fome e pela estagnação do cárcere, correu a um canto do quarto, pegou de um frasco e aproximou-lhe do rosto. A desgraçada conheceu que estava perdida. O terror esbugalhou-lhe os olhos suplicantes ainda na vaga treva que os escurecia. Recuou tremente, mas as pernas faltaram-lhe, e ei-la que veio à terra desamparada como morta. No dia seguinte, quando Marta entrou à célula da presa, viu-a prostrada na palha, com os vestidos farrapados e fria como cadáver. Foi chamar Maria Wenzig, porque tamanho foi seu medo que julgou a condenada morta. A perlada examinou vagarosamente a freira. Depois disse à porteira: "Deixe-me sozinha. Basta eu para guardá-la." Marta saiu, e então a prioresa, operando como um juiz em exame de corpos de delito, pegou de um castiçal, examinou o quarto, encarou de novo a freira desfalecida, abriu a porta da prisão e, rastreando a luz no pavimento, espreitou vestígios. Estalou-lhe na garganta um rugido mal abafado. Acabava de encontrar pegadas. Depois um fósforo apagado de fresco. E mais longe, 3 pingos de cera no chão. Não procurou mais nada. Sobravam-lhe vestígios. "É ele", bramiu ela. "É o padre. O corredor, a alcova, ele mas pagará. Quanto a ela, se este cárcere não basta, nós lhe cavaremos outro nas entranhas da terra, de modo que ninguém lhe vá no faro." Maria Wenzig não saiu logo da cova de Bárbara. De pé, encostada à parede, com as mãos escondidas nas largas mangas do hábito, pregara um olhar negro sobre aquela vítima do seu rancor, de hora em diante, duplamente odiosa. "Oh!", exclamou, "antes de alguns meses e talvez semanas, tornar-te-ás tão repulsivo aos olhos de todos e até aos dele, que não haverá quem se não horrorize do cadáver vivo." Nem a lividez daquele rosto ainda aljufarado de lágrimas, nem a graça do formoso corpo, nem a castidade daquele colo que parecia sobreviver ao atentado, enterneceram a perlada. Nesta hora, a alma de Maria Wenzig não sentiu os assomos da autoridade, mas sim o ciúme de mulher. Ciúme feroz, doido, cego, engrandecido às proporções que lhe dá o claustro, combinando-se, agigantando-se com 1000 diversos elementos.
aguçando-se feramente à míngua de distrações, à falta de outra escolha, formando-se do opróbrio, das afrontas e do constrangimento do pudor. A sede de torturar a mulher que já é vítima e perdoar provisoriamente ao homem que traiu, abjurar o orgulho em proveito dos sentidos, acurvar-se ao jugo dos apetites, perdoar quando o ódio está pedindo dilacerar, emudecer quando há ímpetos de gritar. Que abjeta situação! Que dilacerante ignomínia! Era esta a situação infamemente atormentada da prioresa. Denunciar o padre? Pensou nisso, mas a quem? Ao bispo. Porém, o padre, perdido e desesperado, falaria, e depois outra razão a impedia. Odiar Zósimo. Isso odiava-o, mas não o ver nunca não poderia. Um dia, talvez, se sentisse bastante forte. Àquela hora, não. A infame sabia demais que lhe perdoaria. A impunidade deste crime estava segura nos outros crimes. E quanto a estes, a perlada tremia se pensava neles. Repleta de ódio e meditado o meio de o satisfazer, saiu. Foi chamado o sacristão.